O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje, os textos que nós acabamos de ouvir, querem trazer para o nosso coração o amor misericordioso de um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, mas de uma forma especial hoje, trazer para o nosso coração esperança. Esperança que vem de um Deus criador, e aí nós temos o primeiro texto que fala para nós sobre o relato da criação, Deus que cria todas as coisas, mas que ao criar, Ele traz para nós, para dentro do nosso ser, um desejo profundo de ser completamente dele. E aí a gente vai ouvindo a leitura, vai meditando sobre essa primeira leitura, e a gente não consegue entender como que os primeiros pais, Adão e Eva, segundo o relato, acabam desviando daquilo que é o propósito de Deus para a vida deles. Essa criação, que engloba tudo, a humanidade, traz para nós uma figura de um Deus oleiro, um Deus jardineiro, que coloca ali, olha, as pessoas no lugar, no melhor lugar, para cuidar da sua obra. Assim somos nós, os filhos de Deus, que viemos a esse mundo, que somos muito amados pelo Senhor e que precisamos cuidar daquilo que faz parte da criação, mas também uns dos outros. E aí Deus nos colocando nessa vida para agir desta forma, faz com que a gente possa perceber também que é através da escuta, a escuta da sua palavra, que nós podemos ter toda a orientação necessária para fazer aquilo que é da vontade dele, aquilo que ele quer que a gente possa fazer. Então, os textos hoje querem mostrar para nós esta esperança de um Deus criador. Nós que somos seus filhos, as criaturas de Deus, mas que nem por isso, nem por ser somente uma criatura, deseja estar fora dessa dignidade que Deus quer para nós. Então nós temos aí algumas perguntas chaves que podem nos ajudar nessa questão existencial. E as respostas nem sempre elas vêm da forma que nós queremos e suscita em nós a vida. As respostas podem trazer não a liberdade, não a superação de limites. Ficamos contemplando então uma árvore, segundo o relato, uma árvore da vida
que quer trazer para nós a felicidade através de um conhecimento. E aí é interessante porque essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela por vezes quer nos afastar daquele propósito primeiro de Deus. Aquele que eu acabei de falar, né? Deus que cria toda a humanidade, toda a criação, para ser um objeto daquilo que é a vontade dele. Meus queridos, por vezes nós esquecemos da providência que vem do Criador de tudo que pode reagir a tudo. Nós queremos então tomar parte, mas não como aquele que é criado por Deus, que deve fazer as coisas segundo a vontade de Deus, mas colocando ali, olha, no nosso coração um desejo, algo que pode muitas vezes atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. De outra forma, o Evangelho também traz ali, Jesus, um certo confronto com a multidão, depois com seus discípulos, trazendo uma questão que naquela época, tradicionalmente, era percebida por aquelas pessoas. E eu estou falando aqui da lei do puro e do impuro. Jesus vem dizendo para nós que o que torna o homem bom ou mau não é o alimento, não é aquilo que ele pode consumir, não. O que realmente importa para Deus e o ensinamento dele para nós hoje é exatamente esse: o que sai do coração do homem, aquilo que pode sair das nossas atitudes, aquilo que pode ser percebido com as nossas palavras, com o nosso olhar, muitas vezes guiados pela concupiscência de cada dia. Essa lei, a lei do coração, ela é mais importante do que a lei do puro e do impuro. Nós temos aí, quando Jesus fala sobre o coração, uma grande questão que eu comecei a refletir fazendo esta homilia. Como será que eu tenho me comportado diante de uma vontade de Deus, né? E aí eu fiquei pensando, o que tem alimentado este santuário que é templo de Deus, o meu coração? O que se tornou presença no meu coração hoje? O que está aqui dentro? O que eu posso encontrar quando eu olho para o meu coração? Eu tenho dado mais importância para as coisas exteriores, por exemplo, desejos, ou tenho alimentado o meu íntimo com a palavra do Senhor? No meu coração, aqui dentro, ele está impermeável? Ou ele está acessível para aquilo que eu posso contemplar diante da criação de Deus? São questões que nos ajudam a nos aproximar mais e mais do Senhor, ainda mais que nós estamos entrando no tempo da Quaresma. Agora, nós precisamos também saber como evitar cada um desses riscos. Escutai-me, diz o Senhor. Então é pela escuta atenta que o nosso coração vai se transformando num coração segundo a vontade de Deus. Não segundo o relato do Gênesis, Adão e Eva, que escolheram de outra forma, mas através dessa escuta leal da palavra do Senhor, nós podemos sim ter critérios adequados para um bom discernimento, um discernimento correto daquilo que são as minhas ações, daquilo que é o meu entendimento, daquilo que é a minha posição nesse mundo. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Só assim estaremos perto do puro que é Deus e daquilo que Ele deseja para nós. Meu querido, minha querida, esta lei
a lei do impuro não pode ser maior do que a lei do coração, que brota de um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz ainda hoje. Portanto, a liturgia de hoje nos ensina a distinguir as situações para podermos agir corretamente, não como Adão e Eva, mas de acordo com a vontade de um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E aí, eu me lembrei de uma frase de Santo Agostinho, que diz assim para nós: portanto, quanto mais amarmos a verdade, tanto mais devemos odiar a mentira. Quanto mais amamos a luz, parafraseando Santo Agostinho agora, quanto mais amamos a luz, mais devemos odiar as trevas. Quanto mais amamos a vida, mais devemos, não vou dizer odiar, mas nos afastar da morte. Quanto mais amamos a Deus, mais chegamos perto desse Deus Criador que tem muito para mim e para você. Hoje o nosso coração precisa estar cheio da vontade do Senhor, a ponto de reconhecer que Ele é sim o nosso Deus. Na primeira leitura, no primeiro texto, nós vimos então a figura de um jardineiro. Proponho para vocês hoje regarmos os nossos sonhos com a fé, para assim, com a bênção dele, ter muita colheita. O Senhor nos ajude nesse tempo a encher o nosso coração de amor e assim manifestá-lo na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que precisam.